você já está usando o contrato em todos os seus trabalhos, né? Se você não usa, ou se você não tem certeza absoluta que está bem protegido disso, fica até o final porque esse vídeo é para você. Cancelamentos e remarcações são os momentos que vão dizer se o seu contrato realmente te protege ou se ele é só um PDF cheio de palavras e textões. Quem realmente segura o prejuízo quando o cliente cancela? Como lidar com remarcações sem virar refém da agenda do seu cliente? Por que o sinal vai ser a sua blindagem e não um mero detalhe no contrato? A verdadeira diferença entre motivo real e só mais uma desculpa quando acontecer uma remarcação ou um cancelamento. Quando a multa deve ser cobrada e realmente pode ser cobrada. E como um contrato claro evita briga, discussão e problemas antes mesmo dele acontecer. Quando o cliente cancela, alguém vai ter que pagar essa conta, não é? Mas se você não fez contrato, deixa eu te falar um negócio. Quem vai pagar essa conta aí, ó, é você, tá? E se você já assistiu algum conteúdo meu, já vai estar ligado que zero trabalhos sem contrato. Tem vários vídeos, inclusive, que eu falo sobre isso aí aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve aqui e acompanha os meus conteúdos, tá? Se o cliente cancela, você perde o horário que você ia atender ele, toda a logística, o tempo que você já se dedicou para esse cliente e, consequentemente, vai perder dinheiro. Esses são só alguns dos motivos que eu tô falando aqui com vocês para você fazer contrato em todo o trabalho que você realizar. E principalmente ter nesse contrato uma cláusula clara e muito fácil de entender caso aconteça algum desses cancelamentos. Claro que a gente não quer que isso aconteça, mas é nessas situações que o contrato vai ser o seu melhor aliado, o seu melhor amigo, porque lá vai estar estabelecido quais são as regras, o que vai acontecer caso realmente aconteça algum cancelamento. Sabe aquela mensagem, eu não posso nesse dia mais, que é enviada no mesmo dia, um dia antes? Isso deixa de ser uma mera mensagem que você vai receber no WhatsApp e passa a ser um ato com consequência jurídica. É o que nós chamamos de cláusula penal. E isso tem previsão legal lá no nosso Código Civil, tá? Claro que essa consequência que você vai colocar no contrato, ela deve ser organizada, justa e também tem que ser proporcional. Mas é importante eu já dizer para você que você não pode ficar refém do seu cliente nesse ponto, porque isso vai ser muito prejudicial para você. Isso tudo também tem o objetivo de fazer o cliente realmente honrar com aquela data que ele combinou contigo, para que não fique acontecendo uma remarcação, que pode ser que aconteça, 2, que já começa a ficar estranho, e 3 remarcações que aí simplesmente uma desculpa de tive um imprevisto não cola mais. Isso é falta de regra para remarcação e em caso de cancelamento, né, não estipulado antes. Mas tem muitos clientes que não têm uma justificativa legal, que realmente não ficaram doentes e tudo mais. E aí eles podem simplesmente ficar remarcando e você vai ficar tendo muito mais prejuízo do que você imaginava, sem você não ter culpa nenhuma daquilo. Cara, sabe aquela situação chata de você mandar uma mensagem pro cliente e lá no fundo você fica pensando assim, cara, será que ele vai gostar disso que eu tô falando, né? Vai criando uma situação um pouco chata. Você não precisa passar por isso se você já fez contrato antes que estabeleceu como que ia funcionar nesse caso. Então todo mundo já está ciente e aquela é a regra que vai valer para vocês. Regras de quando pode ser feito a remarcação desse trabalho, quando não pode, em que situações o cliente vai ter que pagar uma taxa pelo cancelamento. Quando as suas regras elas são visuais, elas são simples, bem objetivas, fica fácil para o cliente entender isso. E óbvio, né? A conversa ela vai mudar totalmente, porque ambos sabem aquilo que estão falando e entendem, compreendem quais são essas regras. Tudo isso porque existe lá na nossa legislação uma parada que ela se chama boa-fé objetiva. Então, se o cliente começa a fazer várias remarcações, começa a existir aí um desequilíbrio e isso deixa de ser boa-fé. Vou terminar a frase aqui que eu tô, tá? Que daí eu não me perco. Vai dar o tendel? Porra, velho. É por isso que é importante
ter um primeiro compromisso real entre você e o seu cliente, que é o sinal, que não é um pré-agendamento ou uma reserva daquele horário, nem uma margem de segurança. Nada mais é do que o cliente dizendo que sim, ele quer fazer aquele trabalho, ele se compromete com aquelas condições que foram estabelecidas ali no contrato. Juridicamente, o sinal ele também é chamado de arras e ele tem previsão legal lá no Código Civil. Na prática, o sinal ele funciona como uma compensação para quem desistiu sem justificativa ou sem motivo aquelas regras que foram estabelecidas. Se o teu cliente desistir do contrato, esse valor que foi pago como sinal vai ficar para ti, fotógrafo. Agora, se você, fotógrafo, desiste, você tem que restituir, tem que pagar em dobro o valor desse sinal para o seu cliente. Isso tudo tem 100% de previsão legal e para o fotógrafo e para o videomaker, o sinal ele é uma blindagem financeira contra essa indecisão, esse arrependimento ou alguma mudança aí repentina da cabeça do seu cliente. E é por isso que ele vai proteger a tua agenda, a tua logística, mas principalmente vai proteger o seu tempo. E tempo é igual a dinheiro. Mas aí, em quais situações, então, o cliente realmente pode cancelar esse trabalho e não tem como você reter o valor que foi pago de sinal? Precisa, antes de mais nada, ter um motivo real, né? A nossa legislação, ela chama esse motivo real de força maior. É uma situação que realmente não tem como você trabalhar, né? Que ela seja objetiva e inevitável. Mas isso também vale para o cliente, né? É uma situação que ele realmente não consiga ser fotografado. Quando acontece isso, a gente não pode simplesmente aplicar uma multa de uma cláusula penal, porque não foi uma decisão do cliente não querer ser fotografado ou sua de não fotografar. Não foi uma opção. A gente está falando aqui realmente de obrigação. Pensa aqui comigo, ó, se o cliente ele sofreu um acidente, está hospitalizado, se deu uma chuva forte e caiu uma ponte que não tem como acessar a cidade que eu moro. Isso sim é força maior. Agora, dor de cabeça no cliente porque ele bebeu demais na noite anterior, esqueci do horário, não acordei muito legal hoje. Sei lá, minha avó apareceu de repente, talvez chova, essas situações não são válidas como força maior. Isso não é uma impossibilidade real, isso nada mais é do que a vida acontecendo. E aí a importância de ter essa cláusula no contrato é justamente para você separar essas duas coisas. Aquilo que realmente é inevitável daquela desorganização ali do seu cliente. O cliente não pode simplesmente alegar, mas eu avisei antes que eu não poderia. Esse eu não poderia, lembre que tem que ser uma situação inevitável. Fechou, né? Imagina a situação contrária, né? O cliente fez maquiagem, arrumou cabelo, organizou looks para o ensaio, vai se deslocar de outra cidade, organizou toda a sua agenda para fotografar e você, uma hora antes, simplesmente manda um recado para ele e diz assim, recebi visita e não vou mais poder fotografar. Diferente de um caso realmente de força maior. Aí, nessa situação, o melhor a se fazer é realmente remarcar o ensaio e fazer esse trabalho em outro momento, né? O que muita gente precisa entender é que essa multa que vai estar estipulada, ela não é para arrumar briga com o seu cliente ou para, sei lá, afugentar ele, deixar ele com medo. Muito pelo contrário. Essa multa aí, ela vai estimular o comprometimento de todo mundo e também, né, auxiliar na organização aí dos trabalhos. É a melhor forma profissional de você simplesmente dizer, olha, o nosso tempo ele tem valor e o que nós combinamos precisa sim ser respeitado. A própria lei fala que isso, na verdade, é benéfico para todas as partes. A multa, nesse caso, vai agir no comportamento das pessoas. Todo mundo vai estar muito mais comprometido a realmente realizar o que foi combinado antes, porque caso não cumpra, vai existir uma sanção, uma pena, e essa
pena, essa multa, ela vai doer no bolso. Deixa eu falar um negócio pra vocês aqui, ó. Essa cláusula é uma das cláusulas que eu chamo de cláusula coringa. O que significa isso? É muito melhor você ter essa cláusula em contrato e não usar do que você precisar usar e não ter nada estipulado em contrato. Se você tem ela no seu documento, você vai depois dosar a necessidade de aplicar essa multa ou não, mas quem vai decidir isso não é o cliente, é você. É uma carta coringa que você vai ter aí no baralho e você vai poder utilizar ela. Agora, pensa em tudo isso que eu tô falando para vocês sendo repassado em uma cláusula escrita para o seu cliente. A importância de se ter clareza nessa comunicação para que efetivamente o cliente entenda quais são as consequências de remarcar ou de cancelar ou de desistir. Ele não tem como ficar criando história, inventando consequências aí, tentando dar aquele jeitinho. Não, porque a regra já foi estabelecida antes. Ó, presta bem atenção nisso. O contrato sempre é bom para quem é sério e para quem é profissional. Sempre. Tudo isso que eu tô mostrando aqui, cancelamento, multa, cláusula penal, remarcação, força maior, isso só funciona se essas regras realmente forem claras no teu contrato. E é por isso que nos modelos de contrato visual, todas essas situações elas já estão organizadas de forma simples, bem objetiva e principalmente é tudo visual. Porque não adianta você entender e saber a regra do jogo, mas o cliente não entender isso contigo. Contrato confuso vira desgaste, desentendimento, briga, discussão e ninguém merece isso no atendimento. Em menos de 3 minutos, com 3 passos simples, você escolhe o modelo adequado, preenche com seus dados e envia para o cliente. E o melhor, você vai ter acesso a um arsenal de documentos, comunidade exclusiva com outros alunos, tutoriais em vídeo e uma série de outros benefícios. Se eu fosse você, já ia garantir agora mesmo os teus modelos de contrato para você trabalhar com muito mais segurança e principalmente dormir muito mais tranquilo. Resumo de tudo, galera. Pensa comigo, o contrato sempre vai evitar problemas. Claro que ele também resolve vários problemas, mas o objetivo principal é ele evitar esses problemas. E claro, né, a gente sempre precisa ter bom senso, né? Essa cláusula penal, como eu disse, ela é uma carta coringa. Não significa que você vai sempre usar ela, mas significa que você sempre tem que ter essa cláusula no seu contrato para usar quando for necessário. Fez sentido para você? Ó, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário aí sobre outros conteúdos que você quer ver por aqui também. E tamo junto. Até a próxima. Corta.